no coração do Rio de Janeiro do século XIX, onde o aroma do café Riquet moído se misturava ao suor dos escravos nas fazendas e aos perfumes caros das sinhás nas salas de estar. Vivia, ela era uma mulher de pele escura, marcada pelas cicatrizes invisíveis da escravidão, com mãos calejadas de tanto manusear o ferro quente. Aos 35 anos, Idalina já havia passado metade da vida servindo a família Oliveira, uma das mais abastadas da corte. Seu dia começava antes do amanhecer, acendendo o fogo na cozinha, preparando o café da manhã e, acima do tudo, passando as roupas impecáveis das sinhás menos aquelas damas brancas, delicadas como porcelana que ditavam as regras do mundo ao seu redor. Idalina não era apenas uma passadeira, ela era o pilar invisível daquela casa. Seus olhos, negros e profundos, guardavam segredos que ninguém ousava questionar. Ela via tudo: as risadas forçadas durante os chás da tarde, os flertes proibidos nos jardins, as surras dadas aos outros escravos por caprichos insignificantes. Mas o que mais a consumia era o desprezo constante. Idalina, passe isso direito, sua preguiçosa, gritava Dona Carlota, a matriarca, enquanto jogava vestidos amassados em seu colo. As filhas, 6 sinhás no auge da juventude, com nomes como Amélia, Beatriz, Clara, Doroteia, Eulália e Francisca, menos seguiam o exemplo da mãe, tratando Idalina como um objeto, não como uma pessoa. Naquele fatídico dia 14 de agosto de 1850, o sol escaldante do verão carioca penetrava pelas janelas entreabertas da sala de chá. As sinhás estavam reunidas para o ritual das 5 horas, o chá das 5, importado das modas europeias, mas adaptado ao luxo tropical. Vestidas em sedas brancas e rendas finas, elas fofocavam sobre bailes, casamentos arranjados e os escândalos. Talk Court. Idalina, como sempre, estava ali, discreta, com o ferro quente na mão, retocando uma saia que Amélia havia amassado acidentalmente. O ferro chiava no carvão, emanando um calor infernal que contrastava com o frescor das xícaras de porcelana. Mas algo se quebrou dentro de Idalina naquele momento. Anos de humilhações acumuladas, menos as chicotadas, por um vestido mal passado. As noites sem dormir para atender caprichos. O estupro sofrido pelo senhor anos antes, que resultara em uma criança tomada dela ao nascer. Tudo veio à tona como uma onda avassaladora. Seus olhos se encheram de lágrimas quentes, misturadas ao suor. "Por que eu?", murmurou para si mesma, mas ninguém ouviu. As sinhás riam alto de uma piada sobre uma escrava vizinha que fugira, com o ferro ainda fumegante na mão. Idalina se aproximou da mesa. Amélia foi a primeira a... "Idalina, traga mais bolinhos", ordenou, sem nem olhar para ela. Instante, o ferro desceu sobre o rosto delicado de Amélia, marcando a pele branca com um chiado horrendo. O grito ecoou pela casa, um som primal de dor e choque. Amélia caiu da cadeira, o rosto queimado em uma marca vermelha e borbulhante, que ficaria para sempre, como uma cicatriz de ferro. As outras sinhás congelaram por um segundo, incrédulas. Beatriz tentou correr, mas Idalina era rápida, impulsionada por uma fúria há muito represada. O ferro atingiu seu rosto, queimando a bochecha esquerda, enquanto ela gritava: "Monstro! O que você fez?" Clara, a mais jovem, chorou implorando misericórdia, mas o ferro não perdoou, marcando sua testa com precisão cruel. Doroteia lutou, arranhando os braços de Idalina, mas o calor venceu, deixando uma queimadura no queixo. Eulália, tentando se esconder atrás da mesa, foi arrastada pelos cabelos e marcada na bochecha direita. Francisca, a última, viu o destino das irmãs e sussurrou: "Por favor, Idalina, nós te tratamos bem." Mas as palavras foram interrompidas pelo ferro em seu nariz. O chá das 5 virou um caos de gritos, cheiro de carne queimada e porcelana. Quebrada. Idalina, ofegante, largou o ferro no chão, olhando para 6 sinhás caídas. Seus rostos antes perfeitos, agora marcados para sempre. Ela não sentia remorso imediato, apenas uma liberação, como se o ferro tivesse queimado. Não só a pele delas, mas as correntes em sua alma. Mas o mundo não perdoaria. Os escravos da casa, aterrorizados, chamaram os guardas. Idalina foi presa ali mesmo, arrastada para as masmorras da corte, enquanto era levada. Idalina pensou em sua mãe, também escrava, que morrera de tanto trabalhar. Pensou na filha perdida, talvez vendida para outra fazenda. A revolta não era só dela, era de gerações. Na prisão,
As correntes frias contrastavam com o ferro quente, que ainda ecoava em sua mente. Os jornais da época noticiaram o caso como um ato de loucura, mas para os escravos, sussurrava-se como um ato de justiça. Idalina tornou-se lenda, a passadeira que marcou a ferro quente a Sinhás, um símbolo de resistência em um Brasil escravocrata. Mas a história de Idalina não terminava ali. Nas celas úmidas, ela encontrou outras mulheres como ela compartilhando dores e sonhos de liberdade. O julgamento viria, e com ele, revelações que abalariam a família Oliveira. Segredos enterrados sairiam à tona, mostrando que as Sinhás não eram tão inocentes quanto pareciam. Idalina, com o rosto erguido, enfrentaria o juiz, contando sua verdade pela primeira vez. Os dias na prisão era um inferno diferente do da casa Oliveira. Idalina dividia a cela com outras escravas acusadas de crimes menores, roubo de comida, tentativa de fuga, desobediência. O ar era pesado, impregnado de umidade e desespero. As paredes de pedra fria ecoavam os gemidos das prisioneiras à noite, e o sol mal penetrava pelas grades pequenas. Idalina, com as mãos ainda vermelhas das queimaduras do ferro, sentava-se no chão de terra batida, revivendo o momento do chá das 5 em loops. Por que eu fiz isso? Questionava-se em silêncio, mas no fundo sabia. Cada marca no rosto da Sinhás era uma retribuição por anos de abusos. Amélia, que a chicoteava por diversão. Beatriz, que a forçava a trabalhar doente. Clara, que ria das suas lágrimas. Elas não eram vítimas inocentes. Eram parte de um sistema que as tornava cruéis. Idalina lembrava da infância na senzala, vendo o pai ser vendido, a mãe morrer de exaustão, sua própria violação pelo Sr. Oliveira, resultando em uma filha que nunca viu crescer. Aquela criança, agora com 10 anos, talvez estivesse em outra fazenda, sofrendo o mesmo destino. Na prisão, Idalina fez amizade com Maria, uma escrava fugitiva recapturada. Maria contava histórias de quilombos, lugares onde escravos viviam livres nas matas. Um dia, Idalina, nós vamos para lá. Su, ato inspirou muitos, sussurrava Maria durante as noites. Idalina sorria pela primeira vez em semanas. Seu crime se espalhara como fogo em palha seca. Escravos nas fazendas vizinhas sussurravam seu nome, e até alguns abolicionistas na corte começavam a discutir o caso. O julgamento veio em setembro. No Tribunal da Relação do Rio, a sala estava lotada. Senhores curiosos, jornalistas ávidos por sensacionalismo e escravos forçados a assistir como lição. As Sinhás Oliveira entraram, com véus cobrindo os rostos marcados, chorando dramaticamente. Dona Carlota testemunhou primeiro. Ela era como uma filha para nós e nos atacou como um animal selvagem. O público murmurou em aprovação. Quando Idalina foi chamada, algemada, ela andou com dignidade. Seus olhos encontraram os das Sinhás, e por um momento, o silêncio reinou. Eu não sou animal, disse ela com voz firme. Vocês me trataram como Passei anos passando suas roupas, limpando suas sujeiras, aguentando suas crueldades. Meu corpo carrega marcas que vocês nunca verão. Ela contou tudo. As surras, o estupro, a perda da filha. A sala explodiu em sussurros. Um abolicionista, Joaquim Nabuco Presente, anonimamente, anotava furiosamente as Sines Negram. Mas rachaduras apareceram. Francisca, a mais fraca, admitiu em lágrimas. Nós éramos duras, sim, mas era o costume. O juiz, um homem branco e conservador, condenou Idalina à forca, mas o caso ganhou apelo. Petições circularam, e o imperador Pedro II, pressionado, comutou a pena para trabalhos forçados vitalícios. Idalina foi enviada para uma fazenda penal em Minas Gerais, onde o trabalho era ainda mais brutal. Mas ali, ela encontrou força em memórias e em cartas secretas de Maria, que fugira novamente. Sua história inspirava rebeliões pequenas, sementes de mudança em um Brasil à beira da abolição. Nota, aproximadamente 700 palavras. Expanda, com mais testemunhos, emoções internas e contextos. Nos anos seguintes, Idalina tornou-se um fantasma vivo nas fazendas de Minas. Aos 40 anos, seu corpo estava quebrado pelo trabalho forçado, menos carregando pedras, plantando cana sob o sol impiedoso. Mas sua mente era afiada como nunca. Ela organizava reuniões secretas à noite, contando sua história para outros escravos. Eu marquei elas no rosto, mas elas me marcaram na alma. Não deixem que façam o mesmo com vocês, dizia, com voz rouca mas poderosa. Notícias do mundo exterior chegavam por viajantes. A lei do ventre livre,
em 1871, libertando filhos de escravos. A pressão crescente dos abolicionistas. Idalina sonhava com liberdade, imaginando reencontrar a filha, agora uma jovem. Em 1885, uma rebelião eclodiu na fazenda, inspirada por suas palavras. Idalina liderou, mas foi recapturada, espancada, quase até a morte. A abolição veio em 1888, com a Lei Áurea. Idalina, aos 73 anos, foi libertada. Fraca, mas viva, voltou ao Rio. Assim as Oliveira haviam morrido ou se mudado. Suas cicatrizes, um lembrete eterno. Idalina encontrou a filha, agora livre, em uma comunidade de escravos. O reencontro foi lágrimas e abraços, curando feridas antigas. Idalina morreu em 1895, mas sua lenda perdura, a passadeira que, com um ferro quente, desafiou o império de injustiças. Sua história nos lembra que a liberdade nasce da dor e que marcas no rosto são nada comparadas às da alma. Inscreva-se, inscrito, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like, para que eu possa trazer mais conteúdo como este.